Então você quer passar num concurso, mas para isso você vai ter que fazer uma prova. Para fazer essa prova, ela vai ser elaborada por uma banca. Se você entender como funciona uma banca de concurso, você vai conseguir se preparar de maneira muito mais adequada. Fala, nação estrategista, Vitor Ribeiro com o seu vídeo diário de preparação para concurso público. Se você não é assinante ainda do canal, o que você está fazendo? Seus concorrentes estão aqui assistindo isso aqui tudo, então faça a sua inscrição agora no canal. E se esse tema é importante para você, saber como funciona uma banca de concurso, saber quais são algumas sacadas que você pode ter a respeito desse funcionamento, já deixa a sua curtida nesse vídeo, ele vai ajudar o vídeo a chegar em muitas pessoas e você vai saber que esse conteúdo é importante para você e logo eu gravo mais alguma coisa sobre esse assunto. O que é uma banca de concurso? É uma empresa que é especializada em fazer questões a respeito de um conteúdo programático para ajudar no processo seletivo dentro de um concurso público. A maioria das bancas de concurso do Brasil não começaram com concurso público. O CESP, por exemplo, era a empresa que fazia o vestibular da UNB e era tranquilo com isso o tempo todo. E aí começou a fazer concurso público e aí se tornou a top empresa que faz concurso público. A ESAF cuidava da capacitação dos servidores, da fazenda e essa parte toda, começou a fazer algumas provas, começou a fazer alguns processos seletivos e hoje faz. Então, a maioria das bancas não começou já sendo banca de concurso, mas aprendeu esse desenvolvimento. Então, como é que eles faziam? Eles faziam provas, eles sabiam fazer coisas e começaram a ser contratadas. Então, vamos lá. O primeiro pensamento é o quê? Qual é o propósito do concurso público? Alguns candidatos vão dizer, é ferrar com o candidato. Não, não é isso. O propósito é conseguir, por meio de uma prova de questões, identificar quem são as pessoas com maior conhecimento e com conhecimento mais preciso do que aquele órgão, aquele lugar precisa. E para isso, eles fazem uma bateria de questões que possivelmente irá selecionar pessoas que têm domínio daquele conteúdo e tirar pessoas que não têm aquele domínio. Então, um pensamento-chave que o pessoal tem, prova só cai pegadinha. Na verdade, é o contrário. Pegadinha, quem acerta é o malandro. O malandro não é esse cara que a gente quer que passe em concurso público. Logo, a banca vai tender a fazer questões e minimizar aquilo que é pegadinha e com o tempo, na verdade, vai conseguir estar elaborando boas questões, bons elementos que vão ter maior chance de escolher aquele pessoal. Então, como é que funciona? Primeiro, é liberado dentro do orçamento do Ministério de Planejamento, há vagas para aquele órgão ali. Aí o órgão diz, eu vou fazer um concurso público e eu vou contratar uma banca, CESP, ESAF, FGV, Sesgran Rio, FCC. Foi contratada, o que ocorre? O órgão, a autarquia, o pessoal pede, banca, me faça uma prova com esse conteúdo programático, porque eu preciso de pessoas que saibam esse conhecimento. Então, da onde vem aquele conteúdo? Vem do pessoal que está contratando, não vem da cabeça do CESP. O conteúdo programático que cai ali dentro vem de quem está contratando em cima das necessidades que aquele lugar está passando por esse momento. Aquela autarquia, o lugar lá, aquele tribunal para onde você vai estar fazendo o concurso público. E eles querem que seja feita uma prova para isso. Como a banca se comporta? A banca, ela tem um grupo de professores ou um grupo de especialistas que é contratado para fazer questões sobre os mais diversos assuntos. O pessoal faz questões dos mais diversos assuntos, esse conteúdo vai para um banco de questões, que fica lá. E o tempo todo é atualizado. Essas questões são repaginadas pelos especialistas da banca em fazer questões. O professor é especialista em conteúdo, o cara da banca é especialista em traduzir, descrever aquelas questões de maneira que vá selecionar boas pessoas, bons profissionais. Nem sempre ocorre, mas eles tentam da melhor maneira possível conseguir fazer isso. E desse banco de questões, quando é surgida um certame, eles têm um conteúdo programático, eles conferem se tem questões suficientes para abordar aquele conteúdo programático todo e basicamente vão jogar vários critérios e apertar um botão. E desse botão vai ser selecionado um grupo de questões. Essas questões, por exemplo, é uma prova com 50 questões, ele pré-seleciona tipo 200, vai ser passado um pente fino pelo pessoal ali e externaliza-se aquela prova que vai ocorrer. Então, uma pergunta-chave é, então para eu fazer aquele próximo conteúdo, a fazer esse próximo certame, basta eu estudar o que caiu nas provas anteriores. Na verdade, é até o contrário.
Até 2003, quando o famoso Demétrio fez ele postou na internet dizendo que boa parte das questões eram repetidas e já tinham caído. É de fato que no início desse processo de concurso público haviam questões repetidas e ocorria isso. Por quê? Porque as bancas prioritariamente faziam outras coisas. O CESP fazia concurso por acaso, né? A ESAF, eles tinham outra atribuição principal e aí começaram a fazer mais concurso. Mas cada vez mais, na verdade, quando uma questão ela cai, ela na verdade é retirada do banco de questões. Aquele tema é mais colocado como tema já batido e na verdade a tendência desse tema se repetir, ela diminui. Por exemplo, a última prova do INSS, que ocorreu há alguns meses. Muita gente estudou essa prova do INSS em cima do que caiu na prova do INSS anterior. Pegou, marcou no edital o que caiu no anterior e foi. Se lascaram. Caíram 14 questões lá de um assunto que basicamente nunca tinha sido cobrado na parte lá de assistência. Todo mundo ficou estudando benefícios, porque na prova anterior caíram trocentas questões de benefícios. Sim, caíram, foram retiradas do banco de questões, por assim dizer, né? Mesmo tendo a mudança de banca. Mas a coisa principal é, se já caiu, a tendência, na verdade, é que aquilo seja cobrado menos porque começa a ser um pouco mais batido. O que a banca quer, acima de tudo, são pessoas que conheçam aquele conhecimento, que tenham domínio do conhecimento que eles pedem. A banca não. O órgão, a autarquia, o tribunal, o pessoal que está fazendo o concurso, querem que pessoas tenham esse domínio. Fazem um edital completo. Eu não quero um cara que tenha macetinho de estudo. Eu não quero um cara que vai fazer um esquema louco. Eu quero pessoas que tenham o conhecimento que está explícito dentro daquele edital. De tal modo que, aleatoriamente, vão cobrar algumas questões e você esteja lá. É até possível que você consiga, se você pegar os temas, encontrar 20 a 30% dos temas que vão se repetir. Não das questões. Aquelas questões, basicamente, nunca mais vão aparecer. Mas talvez os temas, eles se repitam. Por exemplo, caiu ato administrativo aqui, vai cair ato administrativo aqui. Só que ato administrativo são 100 páginas, de repente, lá no seu livro. Pode até ser que alguns temas se repitam. Mas, acima de tudo, o seu grande foco dentro de uma banca é aprender aquele conhecimento. E até dizem que, nossa, é uma preparação absolutamente diferente para o CESP, para a ESAF, para a Sesgran Rio, eu tenho que conhecer muito como que a banca cobre. Mais ou menos. Sempre é bom você fazer um grupo de questões, um grupo de simulados, fazer algumas questões, mas isso não é a coisa mais importante do mundo. Por quê? O conceito de ato administrativo, os requisitos administrativos, os atributos, as classificações são as mesmas, independentes da banca. Um complemento nominal, um adjunto adnominal, são os mesmos, independente da banca. O Windows, o Word e o Excel, eles funcionam da mesma maneira, independente da banca. O conhecimento, ele é igual. E 95% do seu trabalho é aprender o conhecimento. 5% do seu trabalho é descobrir como essa banca funciona. Como exemplo, eu tive a experiência de trabalhar especificamente com o CESP ao longo de 2 anos. Nós cuidamos da elaboração, eles fizeram e eu trabalhei com a equipe do TCU que estava coordenando junto com o CESP a elaboração lá do concurso. Eles fizeram as coisas ali no meio. Agora, como exemplo, eu já fui aprovado em concursos da FCC, do CESP, quase passei no da ESAF. A pessoa, quando é boa no conhecimento, ela é boa no conhecimento em qualquer banca. 15 dias antes de fazer a prova do TCU, eu fiz uma prova que foi do CESP, eu fiz uma prova da FCC, que cobrava boa parte do conhecimento que vinha lá no TCU. De 12 mil inscritos, eu fiquei em 50 aqui e nem tinha estudado tanto. E aí peguei essa outra prova, que era mais ou menos o mesmo conhecimento, e tirei a nota para ser nomeado. Então, conhecer um pouquinho da banca é sempre legal, principalmente português. Português, eles têm lá o seu grupo de pessoas que são mais causados, porque a prova de português é praticamente igual, independente do que a banca vai querer, né? Porque é gramática, interpretação de texto e manual de redação. Então, independente do que o órgão vai estar pedindo, vai querer aquilo lá. Então, português é interessante, raciocínio lógico, informática, porque essas coisas não mudam muito. Do restante, foca no conhecimento. Foca em aprender o que tem que ser aprendido, que as coisas vão funcionar. A banca não é tua inimiga, a banca é sua amiga. Trate ela como uma, trate ela com curiosidade, trate de aprender
como ela funciona, o jeitão dela de cobrar algumas questões, mas acima de tudo, foca no conhecimento. O que a banca é contratada para fazer é encontrar no mercado quem são as pessoas que têm aquele conhecimento, fazer uma prova que esse pessoal vai conseguir fazer e passar, quem sabe mais ou menos vai fazer, mas não vai passar, para a gente conseguir encontrar os caras que mais têm conhecimento e domínio daquele conteúdo dentro para se tornarem servidores públicos. Nem sempre funciona, o processo de concurso não necessariamente escolhe as pessoas mais capacitadas, mas é o que a gente tem nesse momento, e se você trabalhar desse jeito, entregar para a banca o que ela quer, porque pessoas que têm um conhecimento do edital, suas chances de aprovação vão estar cada vez melhores. Gostou dessa dica? Se isso aqui foi importante para você, lembra de se inscrever aqui no canal do Estratégia de Aprovação, lembra de deixar a sua curtida, que aí eu posso mais para frente fazer algumas coisinhas sobre esses 5%, esses pequenos diferenciais de como uma banca encara um pouquinho mais determinados elementos para você, e essa coisa pode ser importante para você. E o mais importante, lembre-se sempre, todo dia tem vídeo novo aqui no canal do Estratégia de Aprovação, mais ou menos nesse horário, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, mas estuda forte, porque enquanto você não passa, eu não paro. Arrocha nos estudos e nos vemos no topo. Até lá!